Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Nossos últimos programas falamos sobre o MEI, o Simples Nacional. Hoje vamos continuar nessa área tributária e vamos falar sobre o lucro presumido e o lucro real, que tradicionalmente são regimes tributários voltados para empresas maiores, mas que podem ser vantajosos até mesmo para as micro e pequenas empresas. Então é importante conhecer todos eles para que você tenha uma noção geral sobre esse aspecto tributário. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando agora o Conexão Contábil. Vivemos em um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo inteiro. Para se ter uma noção do impacto que esses tributos, esses impostos causam sobre os produtos e serviços que consumimos, segundo pesquisas recentes, nós temos indicativo de que o total de custo com impostos, taxas e contribuições chega até 60% do produto arrecadado. Portanto, para os empresários, escolher a forma de tributação que onere menos a sua empresa deixa de ser algo supérfluo e passa a ser fundamental para que ele consiga sobreviver nesse mercado altamente competitivo. Como a legislação tributária é altamente complexa, é recomendável que você avalie todas as vantagens e desvantagens de cada regime de tributação antes de fazer a escolha pelo qual você vai optar. Basicamente, no Brasil existem três vias de tributação que você pode escolher. O Simples Nacional, que nós já falamos em programa anterior, que é voltado especificamente para as micro e pequenas empresas, o lucro presumido e o lucro real. Então, saber optar pela forma mais vantajosa de tributação dentre esses três pode fazer toda a diferença para o sucesso do seu negócio. Como nós já falamos do Simples Nacional em programa anterior, no programa de hoje nós vamos dar ênfase para os outros dois restantes, que é o lucro presumido e o lucro real. Vamos começar então agora falando sobre esse último, o lucro real. O lucro real, via de regra, é um regime obrigatório para as grandes empresas. No entanto, o que pouca gente sabe é que qualquer empresa, desde a pequena, da micro até a multinacional, pode optar pelo lucro real. Ele é obrigatório para as grandes empresas, porém qualquer empresa pode fazer essa opção se achar que esse regime é mais vantajoso. O lucro real é a forma mais tradicional de tributação. Antes do Simples Nacional, antes do lucro presumido, já existia o lucro real, pelo qual todas as empresas eram tributadas. Basicamente, o lucro real consiste, como o próprio nome diz, em você recolher os seus tributos federais, especificamente o seu imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, em cima do lucro real da empresa. Ou seja, você vai pegar o lucro contábil que você encontrou lá na sua DRE, a sua demonstração de resultado, e você vai basicamente tributar em cima daquele valor. Significa dizer que, se a empresa tiver um lucro maior, ela vai pagar mais imposto. Se ela tiver um lucro menor, ela paga menos imposto. Inclusive, pelo lucro real, se a sua empresa der prejuízo no exercício, ela pode não só não pagar imposto naquele exercício, como compensar parte desse prejuízo em exercícios posteriores. Parece então, falando assim, que é o regime mais vantajoso, mais justo. Afinal de contas, se eu lucrar mais, eu vou pagar mais, se eu lucrar menos, eu vou pagar menos. De fato, nesse sentido, isso é verdade. No entanto, um ponto que você precisa considerar antes de fazer a opção pelo lucro real, e um ponto que geralmente afasta muitos empresários desse regime de tributação, é que ele é um pouquinho mais complexo do que o lucro presumido e do Simples Nacional. Além de você ter uma quantidade maior de obrigações acessórias, você precisa também ter uma contabilidade completa e bem estruturada de acordo com todas as normas contábeis vigentes, justamente para que você consiga apurar corretamente aquele lucro. Outro ponto a ser observado é que nem todas as despesas são consideradas dedutíveis para fins de imposto de renda. Ou seja, às vezes você tem muitas despesas na sua empresa ou muitos gastos, mas você precisa saber que nem todos esses gastos são considerados despesas, muitas vezes, para fins de apuração do lucro real. Então, esse estudo precisa ser feito junto com o contador para saber se realmente é vantajoso fazer essa opção. Então, como nós já falamos, no lucro real você tem uma quantidade muito grande, muito superior de obrigações acessórias, de declarações que você precisa cumprir, precisa ter uma contabilidade completa, precisa fazer a ECD, que é a escrituração contábil digital, em que você precisa informar todas as movimentações que ocorreram na sua empresa. Então, é algo que exige um trabalho muito maior. Como o trabalho acaba sendo muito maior por parte do contador, o custo com a contabilidade também tende a aumentar nesse tipo de empresa. Então, com um custo maior, isso acaba fazendo com que muitos empresários
optem pelo lucro presumido ou, né, no caso de micro e pequenas empresas, pelo Simples Nacional. Entretanto, é importante verificar que se a sua empresa tiver uma lucratividade pequena, ou se a sua empresa de repente tiver muitos gastos, muitas despesas e apresentar até prejuízo naquele exercício, pode ser vantajoso você fazer a opção pelo lucro real. Então é algo a ser observado e a ser conversado com o seu contador. O lucro real, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só para as grandes empresas, embora na maioria dos casos sejam elas que fazem essa opção, às vezes até por obrigatoriedade, como a gente vai falar no nosso próximo bloco. Bom, esse é todo o tempo que nós temos nesse primeiro bloco. Vamos fazer então um intervalo e voltamos daqui a pouquinho no nosso segundo com o lucro presumido. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.neoensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém pelos relevantes serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91-3222-1533, pelo WhatsApp 919-9994-4102. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. Como nós falamos no último bloco, né, sobre o lucro real, esse regime de tributação tradicionalmente é utilizado pelas grandes empresas, mas ele pode ser utilizado também por empresas de porte menor, né, desde a microempresa, como eu falei, até a multinacional. Então, se a sua empresa tiver uma lucratividade baixa, uma lucratividade menor, pode ser o regime ideal para aquela organização. No entanto, para você apurar esse lucro no lucro real, você tem uma série de obrigações acessórias que deixam a contabilidade da empresa mais onerosa. Então, muitos empresários optam por regimes mais simplificados, como é o caso do lucro presumido. Então, quando o lucro presumido surgiu inicialmente, ele surgiu justamente com essa ideia de você ter uma forma mais fácil de você apurar os seus impostos, de você apurar o seu imposto de renda, a sua contribuição social, né, o PIS e COFINS. Então você tem uma opção mais simplificada sem precisar de toda aquela escrituração, sem precisar cumprir todas aquelas obrigações acessórias. E de fato, o lucro presumido, quando surgiu, veio simplificar em boa parte o trabalho do contador nesse sentido. É claro que a contabilidade continua sendo importante para que você possa ter um acompanhamento sobre a situação patrimonial, financeira e econômica da sua empresa, porém no lucro presumido você não precisa ter o cuidado de fazer aquela contabilidade com todo o rigor da legislação fiscal como você precisa no lucro real. Isso acaba deixando o trabalho do contador mais simples, né, mais fácil, e com isso o custo com a contabilidade também diminui consideravelmente. Os honorários que um escritório, em média, cobra de uma empresa do lucro presumido chegam a ser 50%, 40% menores do que de uma empresa do lucro real. Então, acaba sendo mais barato, menos oneroso para o empresário quando ele faz essa opção. O que seria então esse lucro presumido? Tá? Basicamente, como o próprio nome sugere novamente, você vai presumir o lucro da empresa e sobre essa presunção desse lucro, você vai pagar o seu imposto de renda e a sua contribuição social. Como o lucro é presumido, você não precisa ter toda a contabilidade para chegar naquele resultado final. Você presume esse lucro em cima da receita do seu faturamento. Como é feita então essa presunção? A legislação fiscal te dá uma série de alíquotas de presunção que você vai aplicar de acordo com a atividade da empresa. Então, por exemplo, para empresas comerciais, em geral, nós temos uma presunção de 8%. Então, o imposto de renda, né, a Receita Federal, considera que se você teve, por exemplo, um faturamento, se você vendeu ao longo do ano R$100 mil,
você teve R$8.000 de lucro, que seriam esses 8%. E você vai pagar então o seu imposto de renda e a sua contribuição sobre esses R$8.000. Então você não precisa apurar realmente quanto você lucrou ou quanto você teve de prejuízo, enfim, para que você pague o seu imposto de renda. Você faz essa apuração diretamente sobre o seu faturamento. E aí essa alíquota vai variar de acordo com a sua atividade. Empresas de serviço, por exemplo, têm uma lucratividade maior, então o governo entende que o lucro presumido é de 32%, né? Salvo alguns serviços mais especializados, algumas exceções, como por exemplo os serviços hospitalares, que nós vamos inclusive ter um programa dedicado especificamente para esse tipo de serviço, em que você pode utilizar também a presunção de 8%. Mas em geral, serviços são 32%, comércio, indústria, 8%, 16% na prestação de serviços de transporte, tá? E 1,6% na revenda de combustível, que tem uma lucratividade geralmente menor. Então, aplicando essa alíquota, você consegue chegar no lucro presumido, e em cima desse lucro presumido você pode pagar as suas tributações de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, se o seu lucro vai ser utilizado sobre essa presunção que é feita em cima dessa alíquota, então, basicamente, para saber se a sua empresa deve optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, você tem que levar em consideração a lucratividade dela. Empresas que têm um lucro alto, né, um lucro acima, por exemplo, se for uma empresa comercial e tiver um lucro acima de 8%, aí vale mais a pena que você utilize o lucro presumido. Por quê? Se você lucra realmente, digamos, 20% e você opta pelo lucro presumido, você não vai pagar imposto de renda sobre esses 20% que você lucrou. Você vai pagar apenas sobre os 8%, que seria a presunção do lucro. Agora, se a sua empresa tem um lucro pequeno, nesse caso, digamos, menor do que esses 8%, ou até mesmo apresenta prejuízo, aí vale mais a pena você optar pelo lucro real, tá? Isso a grosso modo. É claro que existem outras coisas que você precisa levar em consideração, as obrigações acessórias, a tributação do PIS e da COFINS, né, que no caso do lucro presumido é feita de forma cumulativa, no lucro real é feita de forma não cumulativa, então isso também vai poder afetar o seu resultado total. Para você ter certeza realmente da melhor forma de tributação, você precisa fazer uma análise completa e o contador é um profissional que pode lhe auxiliar nesse processo. Cabe ressaltar também que nem toda empresa pode optar pelo lucro presumido, né? Como nós falamos, existem empresas que são obrigadas ao lucro real. Então, só para ficar bem claro, o lucro real ele pode ser escolhido por qualquer empresa, no entanto, existem empresas que são obrigadas a essa forma de tributação. E aí, sendo obrigada ao lucro real, obviamente ela não pode optar pelo lucro presumido e muito menos pelo Simples Nacional. Essas empresas que são obrigadas à tributação pelo lucro real são essas daqui. Então, empresas cuja receita total no ano anterior seja superior a 78 milhões. Cabe ressaltar que esse valor foi mudado recentemente, tá? Então, atualmente, se a sua empresa faturar acima de 78 milhões, automaticamente ela tem que ser do lucro real, não pode optar pelo lucro presumido. Empresas que exercem atividades de instituições financeiras ou equiparadas, empresas de factoring, empresas que tiverem lucros ou rendimentos oriundos do exterior, enfim, você tem aí a relação completa de situações em que, se você se enquadrar em pelo menos uma delas, você é obrigado a optar pelo lucro real. Não pode escolher o lucro presumido e muito menos o Simples Nacional, né, que é a exclusividade de micro e pequenas empresas. No entanto, essas empresas todas aqui que nós vimos, que se enquadram nessas situações, não representam nem 2% do total das empresas brasileiras. Então, na prática, a grande maioria das empresas pode optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real e, se micro e pequenas empresas, também pelo Simples Nacional. Então, você precisa realmente fazer esse estudo para verificar, de fato, qual seria a opção mais vantajosa. E, como eu já falei, o contador é um profissional que pode ajudar nesse processo. Essa opção ela é feita sempre no início do ano, tá? Então, até janeiro você precisa ter isso já definido. Com o pagamento do primeiro DAF, você pode escolher se você vai optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, aproveite agora esse final de ano, né, novembro, dezembro, para se reunir com o seu contador, para fazer o estudo tributário da sua empresa e verificar qual a melhor opção para o exercício seguinte. Dependendo da sua lucratividade, das suas despesas, pode ser, às vezes, até o próprio lucro real, que, embora mais trabalhoso, você só paga imposto sobre o que realmente você lucrou. Infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje, tá? Vamos ter ainda outros programas falando sobre esses aspectos mais detalhados do lucro real, do lucro presumido, até mesmo do Simples Nacional. Então, deixe suas sugestões para a gente aqui no nosso WhatsApp, né? Entre na nossa página do YouTube, onde você pode encontrar todos os nossos programas, inclusive o programa que fala do Simples Nacional, para que você tenha uma visão completa aí das 3
formas de tributação. Nos acompanhe nas redes sociais, no nosso Facebook, YouTube. Como eu falei, mande mensagem também com sugestões de temas para o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Agradeço muito a atenção de todos, a audiência, e espero vocês semana que vem. Lembre-se, contem sempre com o contador.